Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. São bem-vindos os irmãos para mais uma aula da Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Hoje vamos nos basear aqui na lição 2 dessa revista nova, desse trimestre que é Lições Bíblicas, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegarmos ao céu. Essa lição, o tema dela é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. E o textuário desta lição diz, lá em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A verdade prática, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Eu sei que você não tem a revista, e talvez, para quem não tem a revista, eu vou ler aqui os versículos para cada dia da semana para fortalecer a tua fé, irmão. Na segunda-feira, Provérbios capítulo 15, versículo 24, a ideia da porta estreita presente no Antigo Testamento. Terça-feira, Mateus 5, 39 e 48, princípios celestiais da porta estreita. Na quarta, Mateus 16, 24, Romanos 6, 6, Gálatas 5, 24, renúncia e a glória progressiva da porta estreita. Na quinta, 1 Coríntios 6, 9, 10, Gálatas 5, 19, 21. A recompensa de quem entra pela porta larga. Na sexta, Isaías 1, 15, 16, 55, 7 e Jeremias 7, 3, 7. A porta estreita é um chamado ao arrependimento. Sábado, Provérbios 28, 13 e 1 João 1, 7. A porta estreita é um caminho de confissão e de perdão. Amém? A leitura bíblica, irmãos, está lá em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, e no capítulo 3, de 1 a 10. Vamos ler? O Mateus 7 diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Este é a leitura bíblica e nós partimos aqui para o comentário que diz que nesta lição, segundo o seu tema, nós estudaremos a simbologia da porta estreita e da porta larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso.
Esse propósito, queridos, é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e não a larga. E do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. E nesse sentido, nós vamos ver o início da nossa jornada, que nos conduz o caminho do céu. Amém? Vamos para o primeiro tópico, que diz portas e caminhos. E nós já temos um internauta para participar conosco. Olá, Pastor Carlos, tudo bem? Eu sou a Cris Valadares, de São Caetano do Sul, e tenho uma pergunta. Pastor, o que significa dizer caminho apertado? Muito obrigada, Deus abençoe. Oi, Cris, seja bem-vinda, essa pergunta é muito boa. O que significa dizer caminho apertado? Quando falamos em caminho apertado, aponta para a conduta e a maneira de viver que evidencia a salvação ou a perdição. Amém? E eu gostaria até de falar um pouco desse simbolismo espiritual, porque, irmãos, a Bíblia, ela usa essa palavra porta mais ou menos 360 vezes. Muitos versículos na palavra de Deus que usam essa palavra porta. Existe um simbolismo espiritual atrás dessa palavra. Essa palavra porta, ela tem mais ou menos 360 vezes. É porta do céu, porta do inferno, porta de paz, porta de justiça, porta do coração, porta da esperança. São muitas palavras dentro da Bíblia com a palavra porta. E hoje nós vamos falar um pouco dessa palavra porque o tema é a porta. E a porta, irmãos, significa passagem, entrada, saída, acesso a algum lugar, amém? Esse simbolismo espiritual que está na trajetória da nossa vida desde que nascemos, queridos. Para e pensa, quantas portas nós já tivemos diante de nós, nesse percurso da nossa vida. Portas que se abriram, portas que se fecharam, são tantas portas, irmão. Esse simbolismo espiritual que dá dentro dessa palavra. Portas que estão abertas diante de nós hoje e portas que se fecharam diante de nós hoje. Portas de alegria, portas de tristeza. Eu quero falar aqui, eu tive um problema há uns anos atrás. Perdi meu pai e a minha mãe no mesmo mês, no mesmo ano. Um espaço de 20 dias. Foi uma porta de tristeza que se abriu na minha vida, na minha casa. Foi uma perda irreparável. Portas de sucesso, portas de fracasso, portas de oportunidades. Quantas portas já se abriram e se fecharam na nossa vida? Para e pensa, irmão. E quantas portas ainda nós vamos atravessar até a última porta, que não é a do caixão e nem a do túmulo, mas é a porta estreita ou a porta larga? Você vai escolher. Esse é o tema dessa lição, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Sabe, queridos, Deus, lá no começo de tudo, abriu a porta do jardim do Éden para o homem desfrutar das bênçãos materiais daquele lugar e ter uma íntima relação com ele. Mas um dia o homem pecou e a porta do jardim foi fechada, a ponto de nunca mais podermos voltar para lá. Deus, queridos, tem aberto portas para todos aqueles que se dirigem à sua presença. Sabe, amados, a consistência da vida cristã, ela tem como base o arrependimento, ela tem como base a confissão de pecados, ela tem como base a experiência do perdão. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que nós estamos trilhando de fato o caminho apertado, queridos? Será? E nós agora vamos entrar no primeiro tópico, que fala sobre portas e caminhos. E eu quero ler para você entender melhor. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã.
Por exemplo, essa concepção ela é encontrada no Antigo Testamento, Provérbios 15, 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. O caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou a perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego klibô, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu e outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, Mateus 5, 39 e 48. A porta larga e caminho espaçoso é o caminho, e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo. Segundo o padrão do mundo, essa porta ela recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a vã maneira de viver, um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias, Juízes 21, 25, e que não desejam ajustar-se aos ensinamentos das Escrituras. Sabe, queridos, João 10, no seu versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Queridos, não tem outra opção. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Ele é a porta, querido. Ele é a porta, uma porta de bênçãos, uma porta de salvação, uma porta de cura, uma porta de libertação, uma porta de paz, uma porta de gozo. Esta é a única porta que nos conduz à vida eterna, queridos. Entenda isso de uma vez por todas. Amém? Não há outro caminho se não fizermos isso. A porta é Jesus Cristo. É a única porta que nos conduz para a vida eterna, amados. A porta estreita e o caminho apertado, elas representam uma vida de compromisso com Cristo. E o segundo tópico diz: por que entrar pela porta estreita é difícil? E nós já vamos para mais um internauta para nos fazer mais uma pergunta. Como vai, pastor Carlos Garabé? Tudo bem por aí? Sou o Kleber Rogério, de São Caetano do Sul, e tenho uma pergunta. O que a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam? Muito obrigado e Deus abençoe. Oi, irmão Kleber, seja bem-vindo, querido. Muito boa a sua pergunta. O que a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam? A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam é uma vida sem compromisso segundo o padrão do mundo. Amém? E esse segundo tópico diz que uma porta aberta, porém difícil, a porta para a entrada da porta celestial está aberta porque há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse: o egoísmo, o ego inflamado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos, para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Mateus 16, 24,
Romanos 6,6 e Gálatas 5,24. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. 1 João 2,15 e 16. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 e 21. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. As razões das exigências, diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado, requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, 2 Coríntios 12, 9, e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. É o que está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. 1 João 2,6. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã. Lucas 8, 13, 14. E a sinopse desse segundo tópico: seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria do mundo. Amém? E a sinopse desse segundo tópico diz que seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria do mundo. E esse terceiro tópico, irmãos, diz que entrando pela porta e pelo caminho do céu. E nós já temos mais um internauta para nos fazer uma pergunta. Tudo bom, pastor Carlos Garabé? Sou a Roseli Serafim, sou de Santo André e gostaria de fazer uma pergunta. O que a porta estreita requer da pessoa? Obrigada, pastor Carlos. Deus te abençoe. Amém, Roseli. Seja bem-vinda, querida. Essa sua pergunta é muito boa. O que a porta estreita requer da pessoa? A porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior em nós, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão do mundo, irmão, na contramão da maioria, entrando pela porta e pelo caminho do céu. O arrependimento de pecados, por meio das palavras do arauto divino João Batista, Mateus 3, 1 a 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando a palavra dos profetas do Antigo Testamento, pois a sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Isaías 1, 16, 15, 55, 7 e Jeremias 7, 3, 7. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a sua vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi importante de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão, Mateus 3,5. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora,
a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação, Números 5, 7. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa seus pecados, Salmo 32, 5, e afirma que crê em Deus poderoso e salvador, Romanos 10, 9 e 10. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados, Provérbios 28, 13 e 1 João 1, 7, produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Lucas 3, 11 e 14. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar, de agir e um novo estilo de vida. Mateus 3, 2, 21, 29 e Marcos 1, 15. Amém, irmãos? E a sinopse desse terceiro tópico diz sobre o verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. E assim, queridos, nós chegamos ao final desta aula. Eu gostaria de ler a conclusão e ela diz o seguinte: no momento que iniciamos uma jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao nosso eu, os nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. É o que eu falei lá atrás, segundo aos Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Que Deus possa nos abençoar sobre esta lição, amados. Que você pense muito bem sobre a escolha da porta estreita e da porta larga. E eu quero agradecer a todos aqui que participaram conosco, os internautas, aqueles da produção, que Deus abençoe, e que nós, aqui na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã, possamos estar mais uma vez aqui para participarmos de mais uma lição, e que Deus nos abençoe. E fique com Deus até outra oportunidade, querendo o Senhor. Deus te abençoe.